Polêmica envolvendo CBF, Flamengo, Família Lamáquia e Vasco da Gama pode ter final essa semana e situação pode ser levada para a Justiça do Rio de Janeiro. O Vasco deve fazer anúncio oficial com captação de quase 100 milhões de reais nessa semana, que vai possibilitar o Vasco de ir atrás de grandes contratações nessa janela de transferências. E vamos falar muito sobre mercado da bola, porque semana promete ser decisiva com anúncios de contratações, muitas saídas de jogadores e também novidades em relação a jogadores crias da base do Vasco que podem estar retornando ao clube nesse meio de temporada. Então quero primeiramente convidar você a acompanhar, assistir o vídeo aqui até o final, para não perder nenhum detalhe, nenhuma notícia, nenhuma informação que a gente vai trazer para vocês nessa tarde de segunda-feira. E obviamente quem puder não esquece, né, cara? Deixa o like no vídeo, que é super importante. O seu like, ele faz com que o YouTube divulgue esse vídeo para mais vascaínos, e o seu comentário aqui faz com que outros vascaínos queiram conversar com vocês aqui embaixo. Então é muito bacana trocar ideia, discutir, falar sobre o Vasco, falar sobre o momento do clube. Então comenta ali. E tem um detalhe, se você puder, se você tiver assistindo esse vídeo aqui pelo canal Mário Coelho Vasco, dá uma moral, clica aqui no botãozinho escrito inscreva-se, se inscreva lá no canal Sou Vascaíno, porque a gente vai trazer essa semana muitas lives com o presidente Pedrinho, vamos trazer live, chegada de jogador em aeroporto, muita coisa bacana. Então se inscreva ali no canal Sou Vascaíno para você dar essa força pra gente. E se você não é inscrito no canal Mário Coelho Vasco, se inscreva no canal Mário Coelho Vasco também, porque todo dia tem notícia e informação para vocês aqui em primeira mão e com exclusividade. Combinado? Então já vamos direto ao ponto, cara, porque a semana já começa conturbada, com polêmica, né, envolvendo aí 4 partes, que é a parte do Flamengo, através do presidente, né, o BAP, que nas últimas 48 horas resolveu sair atirando para tudo que é lado, né? Contra a Leila Pereira, contra a Crefisa, contra o Vasco, né? E, obviamente, quem está do lado do BAP, quem está do lado do Flamengo é a queridinha deles, né? A CBF, né? Que parece que estão ali, ó, unidos, parece que estão fechados para tentar prejudicar o Vasco, né? Para tentar barrar, proibir a venda da SAF vascaína para o Marcos Lamáquia ou para a família Lamáquia. Então essa polêmica aí deve ganhar proporções ainda maiores no decorrer dessa semana, né? E como eu falei, no meio de tudo isso está o Vasco, no meio de tudo isso está a nossa instituição, né? De um lado, Flamengo e CBF tentando prejudicar, tentando proibir, tentando até mesmo fazer com que essa situação possa ser levada para a justiça. E do outro lado está o quê? A família Lamáquia, que tem muito interesse, que quer muito fazer aquisição, que está disponível ali para fazer essa captação muito alta de dinheiro no nosso clube. Estamos falando de quase de 3 bilhões de reais, estamos falando de 500 milhões, estamos falando de 1 bilhão, estamos falando de quase 3 bilhões em investimentos, pagamento de dívida, novo centro de treinamento, investimentos de alto nível no futebol, profissionais capacitados. E o Vasco, irmão, o Vasco, que é o maior interessado em tudo isso, tá ali no meio dessa confusão, né? Nesse momento, o que a gente pode esperar é que do lado do Vasco, as pessoas que estão comandando aí toda essa situação tomem decisões inteligentes que possam fazer com que o Vasco volte a ser o Vasco que a gente tanto sonha. E aí, muita gente falando, né, que todo esse imbróglio, toda essa discussão, toda essa polêmica, né, envolvendo CBF, presidente do Flamengo, família Lamáquia e o Vasco, pode fazer com que esse contrato, né, com que essa situação da negociação entre o Vasco e a família Lamáquia, ela acelere, e essa semana a gente tem um desfecho positivo, né? Muita gente nos corredores ali, nos bastidores de São Januário falando que a única coisa que está faltando, né, o único detalhe que está faltando para que a assinatura do memorando de entendimento seja feita, né, seja ali concretizada e homologada, é a liberação do empréstimo ponte. Pô, Mário, por que não faz essa liberação? Por que isso aí não foi feito ainda? Por um detalhe específico, o Vasco hoje ele precisa da autorização da Justiça do Rio de Janeiro, né? O Vasco tem que conseguir uma autorização judicial para fazer essa captação, para conseguir essa aprovação desse empréstimo
assim como foi no ano passado, né? O Vasco fez ali o pedido da aprovação de 80 milhões de reais de empréstimo junto à Crefisa, a Justiça liberou e o Vasco deu como garantia 10% das ações da SAF. E agora o caminho deve ser muito parecido, porém os valores do empréstimo devem ser um pouco maiores, né? Devem passar ali de 100 milhões de reais. E assim que isso acontecer, segundo as fontes que nós temos aí, esse memorando de entendimento, né? Essa assinatura do contrato deve ser feito, né? Vinculando de forma definitiva a SAF do Vasco e a família Lamáquia, né? Esse empréstimo já dando 20% das garantias e vendendo os outros 70% aí, né, ao longo dos próximos anos. Então vamos aguardar, vamos esperar, né? De um lado do Flamengo, ameaça que pode colocar na justiça, né? Tentar ali barrar a venda do SAF do Vascaína. Do lado da CBF, recomendações à família Lamáquia de não comprar o Vasco. E do lado do Vasco, muita segurança. Muitas pessoas garantindo que o Vasco não vai se intimidar, muito porque a família Lamáquia entende que não tem nenhum tipo de problema envolvendo toda essa situação. Então agora aguardar, esperar, como eu falei, de hoje até sexta-feira a gente deve ter desdobramentos, muita coisa aí acontecendo e obviamente a gente fica na expectativa, primeiro, de saber o que está acontecendo e poder trazer para vocês aqui as melhores notícias possíveis em relação a tudo isso. Mas não só de SAF vive o Vasco, né? Não só da venda da SAF vive o Vasco, porque essa semana provavelmente a gente pode ter aí o anúncio oficial da parceria, né? Da parceria do Vasco com a Sportingbet, né, cara? A Sportingbet vai se tornar aí a nova patrocinadora master do Vasco da Gama, né? Vai assumir aqui a parte frontal, né? A parte aqui da frente aqui da camisa do Vasco. E lembrando que quem indicou a Sportingbet, quem trouxe a Sportingbet para o Vasco, foi nada mais, nada menos do que a Leila Pereira, né, cara? Foi a Leila que levou a Sportingbet para o Palmeiras e agora fez essa ponte, né? Fez essa indicação e a Sportingbet chegando aí no Vasco da Gama. Todo mundo ali que tá sabendo, todo mundo que tá por dentro dessa situação, dizem ali que a Sportingbet quer dar um presente de boas-vindas, né? Quer dar ali, né, uma boa impressão nessa chegada aí, né, como nova patrocinadora master do Vasco e pode tentar aí trazer um grande nome, né, cara? O nome mais cotado, o nome que mais pessoas falam aí que poderia ser essa carta de boas-vindas, né? Essa carta aí, esse cartão, né, de boas-vindas seria o Douglas Luiz, né? Um jogador que cria da base do Vasco, multicampeão na Europa, jogador nível seleção brasileira e principalmente quer voltar para o Vasco da Gama. Então muitos dizem que o Douglas Luiz seria, né, esse nome, né, seria esse jogador que poderia ser anunciado aí no meio do ano, mas lembrando que, né, o Vasco não pode só contratar um jogador, o Vasco tem que contratar muitos jogadores, né? O Renato Gaúcho nitidamente já falou, né, que o Vasco precisa aí de contratações e de muitas, né? 2 zagueiros, volante, meia atacante, atacante de lado de campo, jogador ali camisa 9, né? Porque o Brenner e o Spinelli até agora não deslancharam. Então estamos falando de muitos nomes, né, cara? Os sonhos, obviamente, são jogadores identificados com o clube. Douglas Luiz, Gabriel Peck, que vai voltar para o Brasil, Evander, Marlon Gomes, mas a gente também sabe que o Vasco negocia com outras peças, né? O Vasco negocia, por exemplo, com os zagueiros Arthur Chaves, o zagueiro Becão, tem também o Lautaro de Lolo do Boca Juniors, para o meio de campo ali tem o volante do Fortaleza, o Pochettino, tem ali também meia atacante, tem o Alan, jogador que é cria da base do Palmeiras, estava jogando em Portugal, tem ali, né, como eu falei, esses meninos que são crias do Vasco, Marlon Gomes e Evander, mas que são sonhos distantes, enquanto o Vasco não tiver financeiramente viável para buscar essas contratações, e pro ataque mais nomes interessantes, né, tem o nigeriano Abraham Marcos, tem o atacante Vitor Sá, tem o próprio Cebolinha do Flamengo, né, que tá no meio de tudo isso, né, o presidente do Flamengo lá, o BAP, falando que não vai liberar ele para jogar no Vasco. Mas, meu irmão, se o contrato do Cebolinha acabar, ele quiser jogar no Vasco, não tem o que o presidente do Flamengo fazer, né, o jogador pode jogar onde ele quiser, mas enfim, é uma semana importante, é uma semana que com a entrada de dinheiro, né, com a entrada desse capital, quase 100 milhões de reais que deve entrar ali do patrocínio master e mais 100 milhões que pode entrar desse empréstimo ponte, vai capacitar e vai facilitar com que o Vasco possa ir ao mercado, possa estar buscando aí essa estrutura financeira para poder finalizar contratações e também saídas, né, cara? O Vasco pode vender o Piton, o Marino Inestrosa, o próprio Carlos Andrés Gomes, tem o Nuno Moreira, tem o Hugo Moura, todos jogadores aí que podem estar de saída do clube nesse meio de temporada com a entrada de capital novo aí no Gigante da Colina. Beleza, galera? Antes de ir embora, pedir mais uma vez para você não esquecer de deixar o like,
de se inscrever nos nossos canais Mário Coelho Vasco e Sou Vascaíno. E quem puder também, não esqueça, cara, a gente está aqui agora oferecendo produtos do Vasco, da seleção brasileira. Várias vezes aparece aqui no vídeo, né? Umas camisas, uns pingentes aí bem bacanas. Então quem tiver interesse, vai lá, compra, que são realmente produtos de muita qualidade que ajudam aqui o nosso trabalho. Um abraço, tamo junto.